voltamos para falar do início. Vamos pesquisar com o Hilton aqui, afinal de contas, saber com ele como é que tudo começou, a presença do homem aqui no nosso espaço Brasil, que não era Brasil, como é que começou? Como você mesmo falou, começou muito antes do Brasil existir enquanto nação. Provavelmente em torno de pelo menos 12 mil anos, 11 mil anos é a datação mais específica que nós temos para a ocupação do Brasil central. Mas o povoamento das Américas como um todo provavelmente começou muito antes disso, porque se nós assumirmos que essas populações vieram a partir do norte pelo Estreito de Bering, seja por via central caminhando ou navegando pelas costas, elas teriam que ter partido bem mais cedo do que isso. Então alguns investigadores sugerem entre 15, 20 até 30 mil anos talvez para a chegada dos primeiros imigrantes aqui. Existem datações lá em cima, digamos, Canadá, Estados Unidos, anteriores às nossas, no caso? Não. Do ponto de vista de datação de material esqueletal, até onde nós sabemos, né, até hoje pelo menos, o material mais antigo datado nas Américas é esse material da Luzia, que data de mais ou menos 11.500 anos. Existem datações contemporâneas, razoavelmente contemporâneas, em função dos erros assumidos pela própria metodologia, né, que o professor certamente conhece até muito mais do que eu. Mas, no máximo, esse material seria contemporâneo, mais antigo do que esse não. Existem outras datações mais antigas, prováveis nas Américas, mas elas não estão associadas aos esqueletos, aos materiais humanos, que é a nossa área. Então, há algumas controvérsias em relação a isso. Então, vamos entrar então na controvérsia, professor Nelson. Como é que fica essa questão de erros ou de possibilidade de erros? A ciência pode não ser tão exata assim na questão da datação? A ciência não é exata. Nunca, né? A ciência não é matemática. A matemática é exata, por definição. A ciência tem um erro. Toda medida, ela sempre tem um erro, e o método, à medida que ele se desenvolve, a tendência dele é diminuir o erro. Houve uma mudança, por exemplo, na datação, entre o método antigo de carbono 14, no qual se media a radioatividade, que é um método duro, porque precisa de amostras relativamente grandes e leva muito tempo. E com a introdução de aceleradores na datação, não vale a pena também explicar aqui, eu não sei se vale a pena. Não, só o princípio básico. A ideia é deu para entender carbono 14 como uma possibilidade de ser emissão de radiação está menor. O carbono 14 ele tem um dos componentes do carbono na natureza, um dos isótopos, tem um 12, 13 e 14, ele é quantidade muito menor que os outros, e o que se sabe é que ele é formado na atmosfera. Isso já é um problema, porque não há nenhuma garantia que ao longo dos anos todos as coisas se passaram sempre da mesma forma, os raios cósmicos batendo da mesma maneira em cima dos mesmos átomos de nitrogênio, que forma o carbono 14. Então aí já é um problema, mas isso é um problema para ser estudado e analisado, e isso foi feito, né? Quer dizer, era um problema quando se iniciou nos anos 40, 50. E esse do acelerador, qual é a diferença? O acelerador, a mudança brutal é que agora você, ao invés de medir a radioatividade que vem no carbono 14, você mede a quantidade de carbono 14, o número de átomos de carbono 14, em comparação ao número de átomos de carbono 12, que é o carbono dominante. Então, você mede diretamente. Então, você pode prescindir da quantidade por exemplo, 10 quilos para fazer radioatividade, precisa de 10 quilos, você precisa de uma grama. É um fator 10 a 4. E também a possibilidade de Então, você pode dar microgramas do material, o sujeito não precisa estragar necessariamente a amostra, ele pode raspar um pouquinho, isso já é suficiente. Enquanto, pelo método antigo, você precisa de uma quantidade grande, senão a radioatividade não é suficiente para você ter uma precisão mas esse objeto antigo que foi medido pelo processo anterior, ele pode ser remedido pelo novo? Ele pode ser remedido, se ele existe ainda, ele pode ser remedido com muito mais precisão, principalmente que hoje se corrigiu todas essas bomba atômica, por exemplo, a época da bomba atômica, os anos 40 e poucos, 50, etc., quando se lançou a bomba atômica, você mudou a atmosfera, mudou a composição, mudou a radioatividade natural produzida pela bomba atômica, artificial produzida pela bomba atômica, certamente produz também carbono 14 de alguma forma, etc. Então isso é corrigido, isso é sabido. Então o método que você tem hoje é um método preciso e não sei se vale a pena falar agora, no Brasil o problema é que precisa ser introduzido. A quantidade de datações que você tem, não só em arqueologia, mas em outras áreas de ciência, geologia, etc., marinha principalmente, é suficiente já porque sai caro fazer isso fora. Nós tivemos sorte que teve uma moça que fez um doutorado na Fluminense, na Universidade Federal Fluminense,
mas que fez todo o trabalho de pesquisa na Purdue, em Indiana, com um método de aceleradores. Então, ela pode datar coisas. Ela aproveitou que ela estava fazendo doutorado lá e levou as amostras daqui e datou. E são datações importantes, né? Mas nós já temos nós temos um know-how para fazer isso tudo, como eu disse na outra intervenção. O problema todo é o papel político, né? É o preço. Não é muito caro. Relativamente em termos de pesquisa, não é caro. Com $1 milhão você tem uma aparelhagem perfeita para fazer tudo o que você quiser. Mas $1 milhão... Não, $1 milhão é muito dinheiro. Aqui no Rio talvez seja, mas na FAPESP não é, por exemplo. E quando sai o projeto Genoma, isso aí é uma fração de... Uma outra questão também é que o carbono 14 ele não resolve todos os problemas de datação. É possível datar alguns materiais com carbono, mas tem outros materiais que não são possíveis ser datados com carbono. Não são orgânicos. Não, material que não é orgânico, material que tem muito pouco material orgânico sobrando, o que é o caso de alguns tipos de fósseis, alguns tipos de material, de outros materiais arqueológicos. E aí como é que vai se saber? Tem como? Aí você usa outras metodologias também baseadas na física, mas outras metodologias. Outros métodos, mas você pode usar, inclusive, o de aceleradores usando outros isótopos, que não sejam o carbono, cloro e outros. Sim. É possível. Você tem, tecnologicamente hoje, você tem condições de melhorar bastante essas medidas. Eu acho que hoje a gente eu acho que está um erro hoje de 40 anos, né? Ou talvez menos que isso. Já é na faixa que nós estamos examinando, 40 anos é nada. Coisa nenhuma. Para mim é muito preciso. Com certeza. Marcelo, essa coisa do parasito, tá lá, como é que você localiza, né? O parasito é uma coisa minúscula, microscópica. Como é que você consegue localizar e ainda associar com doença? Isso é uma investigação... Não difere muito da análise parasitológica atual. Desde o início dos anos 60 se desenvolveu uma técnica de hidratação do material. Então, na verdade, a gente processa aquele resíduo fecal como se fosse um material moderno. E em função ainda desse... Mas primeiro, como descobrir que é fezes? Muitas vezes já é tirado da própria múmia. Sim. Não é? Aí não tem dúvida sobre a sua origem. Mas o que acontece muitas vezes é que o arqueólogo, durante a escavação, nos vários níveis estratigráficos ali, ele pega os fragmentos que morfologicamente sugerem um coprólito, né, que nós chamamos as fezes dessecadas. E manda para o laboratório, e no laboratório, através da análise microscópica, a gente reidrata e olha no microscópio, a gente consegue ver de que se trata, né? Muitas vezes a gente está crente que é um coprólito e é um pedaço de terra, evidentemente não perde a função da parasitologia. Mas muitas vezes a gente encontra ovos de parasitos, como encontra no exame moderno. A mesma morfologia, o mesmo tamanho, a gente pode medir, pode fotografar e fazer diagnósticos parasitológicos como se faria no material atual. Quer dizer, o arqueólogo clássico, ou seja, o pesquisador, ele tem que ter, então, essa capacidade de identificação para determinar o trabalho dele, senão... Sem dúvida alguma. Quer dizer, uma formação mais ampla, né? É preciso lembrar, quer dizer, que a arqueologia trabalha num amplo espectro de tempo, né? Que não só no passado remoto, mas também no passado recente. A arqueologia histórica tem fornecido materiais interessantes para a paleoparasitologia, na medida que nós encontramos urinóis nas escavações, encontramos aparelhos para aplicação de clistérios. Isso tudo é material que é encaminhado à Fiocruz para análises e tem dado resultados bastante interessantes. Bem, há uma questão também vista por mim na pesquisa, o trabalho da professora Niede Guidon. O professor Guidon estabeleceu lá naquela região do Piauí datações ou suposições, já que há controvérsias, eu não vou me aventurar a dizer coisas equivocadas aqui, que teriam algo em torno de 38 mil anos. Como é que fica isso? Não, são mais antigas. Até mais que isso? São mais antigas, são de 48 mil anos, então, nos níveis datados, e por extrapolação estratigráfica, ou seja, considerando que do nível datado para baixo ainda há o que a professora Niedes considera que são vestígios de ocupação humana, por extrapolação estratigráfica, ela chega a 60 mil anos de antiguidade. E aí, como é que fica essa teoria que o professor Hilton defendia aqui, de que passamos lá por cima, né? O ser humano pelo Strasberg chegou aqui 11, 12. Como se tem presença humana no Piauí em 48? Aí nós entramos efetivamente no terreno das controvérsias e naquilo que são consideradas as evidências inquestionáveis, né?
Digamos que existem dois segmentos na arqueologia, um segmento fortemente conservador, que tem um grau de exigência em relação aos achados muito grande, né? E, nesse sentido, só aceita aquilo que é inquestionavelmente feito pela mão humana, né? Exige contextos bastante precisos, né? E esse segmento conservador entende que, além de 2.000 anos, não há nada nas Américas que seja inquestionável. Ou seja, o que foi datado, no caso da professora Guidon, que estabelece 48.000 anos? Objetos sem nenhum resquício humano, é isso? Não, veja bem, não são datados objetos, são datados carvões no interior de fogueiras. Que a leitura do professor Aniede Guidon em seu trabalho entende que são fogueiras estruturadas e feitas pela mão humana, carvões esses associados a artefatos que a professora entende que são inequivocamente feitos pelo homem, né? E há controvérsias nesse momento. Quer dizer, mas existem, que eu sei, também alguns apoios internacionais para essa teoria dela? Veja, a professora desenvolve um belíssimo trabalho no Piauí, né? Um trabalho que é inigualável no Brasil, que a gente considera um produto de exportação, tal é a qualidade do trabalho na Serra da Capivara. Contudo, neste ponto, além de 2.000 anos, há controvérsias realmente muito fortes, porque se entende que, quer dizer, um segmento não, digamos assim, esse segmento mais rígido, mais conservador, entende que essas evidências não são inequívocas, que esses carvões podem ter sido produzidos, por exemplo, por queimadas ocasionais no ambiente semiárido da Caatinga e não serem carvões humanos. Deixa eu lhe botar na fria. A sua opinião é essa também? Não estamos falando aqui de uma opinião pessoal, estamos falando de que há controvérsias e de que há um segmento, digamos assim, mais progressista, né, que ousa arriscar a possibilidade de uma ocupação mais antiga que 12.000 anos. Ou até pelo Estreito, mas não, anteriormente. veja bem, mas é inquestionável que houve uma penetração humana no continente americano pelo Estreito de Bering. Isso não se discute. O que se discute hoje é que esta leva teria tomado dois rumos e não mais um rumo único, como se supunha até então. E aí é possível que tenha também ocorrido antes algum outro tipo de penetração, porque não surgiu daqui do nada, teria vindo de fora realmente. Isso é Sim, seguro. Agora, o quão antes de 2.000 anos, quer dizer, nós só temos aquilo que o segmento conservador entende como inquestionável, nós só temos até 2.000 anos. As outras evidências estão a serem provadas, né? Exatamente. Bem, a questão é a seguinte, que você só pode falar de ocupação humana, quer dizer, se você for levar isso ao pé da letra, você só pode falar de ocupação humana quando você de fato encontra ou o ser humano, ou o esqueleto, ou um coprólito ou um parasita associado inegavelmente ao ser humano, ou, por exemplo, uma ponta de lança, que é uma coisa que a natureza em si não pode fazer. Se você encontra uma pedra lascada ou se você encontra um resto de fogueira, há sempre a probabilidade, até estatística, de que essas instituições não tenham sido feitas por um ser humano, que sejam meros produtos da natureza sem interferência humana. Então, por isso, há essa dúvida. Então, até que você encontre esqueletos mais antigos, ou, de fato, artefatos que sejam inquestionavelmente humanos. Sempre vai haver um questionamento. Sempre vai haver a dúvida se há. E mais ainda, a questão não é haver o artefato ou haver a fogueira, o carvão. É que a associação entre eles, aquilo que a arqueologia chama de contexto, essa associação, esse contexto tem que ser inquestionável, porque você pode ter o artefato e você pode ter a fogueira e o carvão datado, mas que não essa associação seja tão... que foi no mesmo momento, na mesma ocasião. Exatamente. E é isso que a arqueologia exige. Eu tenho que fazer mais um intervalo, nós voltamos já e aí vamos começar a verificar o que é que a gente tem de concreto no caso brasileiro.